para tudo agora, fiel, porque o que aconteceu no derby entre Corinthians e Palmeiras é coisa grave. É coisa que muda a leitura do jogo e que não pode ser tratada como simples detalhe. O Corinthians teve a chance de sair na frente no clássico, mas antes da bola rolar na cobrança do pênalti, alguém agiu na calada da noite. E isso ajuda a explicar por que o Memphis escorregou e perdeu a cobrança. E antes de seguir, já deixa o like agora e se inscreve no canal. E isso fortalece demais o conteúdo, ajuda a entregar esse vídeo para mais corintianos e garante que você fique por dentro dos bastidores que muita gente prefere ignorar. O lance aconteceu aos 33 minutos do primeiro tempo. Rafael Claus marcou o pênalti depois que o goleiro Carlos Miguel saiu de soco em uma cobrança de escanteio e acertou a cabeça de Gustavo Henrique dentro da área. Um pênalti claro, confirmado após análise do VAR. Enquanto os jogadores discutiam, reclamavam e aguardavam a decisão final da arbitragem, um detalhe passou despercebido em campo, mas não pelas câmeras. Andréas Pereira, jogador do Palmeiras, se aproximou da marca da Cal e começou a cavar o gramado com o pé, desgastando exatamente o ponto onde a bola seria colocada. Não foi empurrão, não foi dividida, não foi acidente, foi um movimento claro, consciente e direcionado. As imagens da transmissão mostram com nitidez o momento em que o jogador palmeirense mexe na marca do pênalti sem que o árbitro ou qualquer outro atleta percebesse. Poucos segundos depois, Memphis Depay se posiciona para a cobrança, corre para a bola, pisa exatamente no local adulterado e escorrega no momento do chute. A bola sai pela linha de fundo e o Corinthians perde uma chance enorme de abrir o placar no derby dentro da Neoquímica Arena. Esse lance muda tudo, muda o jogo, muda o psicológico, muda a narrativa do clássico e levanta uma pergunta que até agora ninguém respondeu de forma clara. Isso foi apenas malandragem de jogo ou foi interferência direta em um lance decisivo? Na próxima parte, eu vou explicar por que esse tipo de atitude é muito mais séria do que parece, como isso impacta diretamente o resultado do jogo e por que esse lance não pode ser tratado como algo normal do futebol. Fica comigo, porque isso aqui não acaba no escorregão do Memphis. Quando a gente olha esse lance com mais calma, fica impossível tratar o que aconteceu como algo banal ou parte do jogo. Existe uma diferença enorme entre malandragem esportiva e interferência direta em uma cobrança decisiva. O pênalti é um dos poucos momentos do futebol em que tudo deveria estar sob controle. Bola parada, posição definida, condições iguais para quem bate e para o goleiro. Qualquer alteração naquele ponto interfere diretamente no resultado do lance. E foi exatamente isso que aconteceu. Andréas Pereira não encostou na bola por acaso, ele não passou correndo, não escorregou, não caiu. Ele foi até a marca da Cal e com o pé cavou o gramado, um gesto pequeno, rápido, mas extremamente preciso. Esse tipo de atitude não é novidade no futebol, mas raramente aparece de forma tão clara em imagem. Normalmente acontece fora do enquadramento das câmeras ou em momentos de confusão generalizada. Desta vez, a transmissão flagrou tudo. O mais grave é que ninguém percebeu em campo, nem o árbitro Rafael Claus, nem os auxiliares, nem o quarto árbitro, o VAR, que analisa lances capitais. Também não interferiu, porque tecnicamente não existe protocolo para revisar a adulteração da marca do pênalti. Ou seja, o Corinthians ficou completamente desprotegido nesse momento. A cobrança foi autorizada com o campo alterado, Memphis escorrega exatamente no ponto mexido, e o prejuízo é imediato, quem já bateu pênalti sabe. O apoio do pé é tudo. Qualquer desnível, qualquer buraco, qualquer irregularidade muda completamente a finalização. Não é desculpa, é fundamento. E o impacto disso vai além do placar. Um pênalti perdido em clássico pesa no psicológico do time, muda o clima do estádio, dá confiança ao adversário e altera a condução da partida. O Corinthians sentiu, a torcida sentiu. O jogo ganhou outra cara a partir dali. E isso tudo nasce de uma ação que passou despercebida pela arbitragem. Na próxima parte eu vou falar sobre responsabilidade. Se isso cabe punição, se o árbitro poderia ter evitado, se o Palmeiras se beneficiou de algo irregular e por que esse tipo de lance precisa gerar discussão séria no futebol brasileiro, não sai agora, porque a parte mais pesada dessa análise vem a seguir. Agora a discussão fica mais pesada, porque a pergunta que precisa ser feita não é se o Corinthians foi prejudicado, isso está escancarado. A pergunta real é quem é responsável por permitir que esse tipo de
situação aconteça em um jogo desse tamanho? Primeiro, a atitude do jogador do Palmeiras. Andreas Pereira sabia exatamente o que estava fazendo. Não foi impulso, não foi reação emocional, foi cálculo. Ele aproveitou o momento de confusão, a demora do VAR e a distração geral para alterar o local da cobrança. Isso não é jogada dura, não é catimba comum, não é provocação. Isso é interferência direta em uma infração já marcada. É mexer nas condições do jogo depois da decisão da arbitragem. E aí entra o segundo ponto, a arbitragem. Rafael Claus é experiente, acostumado a clássico, acostumado à pressão. Mesmo assim, deixou a marca do pênalti sem vigilância. Em um derby, isso é inadmissível. Em jogos grandes, o árbitro precisa proteger o lance, precisa ficar atento ao entorno da marca, precisa impedir qualquer aproximação desnecessária. Isso é básico. Isso é protocolo informal do futebol de alto nível. O VAR também falhou dentro do que era possível, ainda que não exista regra específica para anular cobrança por adulteração da marca. A situação poderia, no mínimo, ter sido comunicada ao árbitro antes da cobrança. As imagens estavam disponíveis. A transmissão mostrou, alguém viu. O problema é que o futebol brasileiro ainda trata esse tipo de situação como algo menor, como se fosse esperteza aceitável, e não é. Se fosse ao contrário, se um jogador do Corinthians fosse flagrado cavando a marca antes de um pênalti do Palmeiras, a repercussão seria enorme. Debate nacional, pressão, pedido de punição exemplar. Aqui, o silêncio incomoda, porque o lance influenciou diretamente um momento decisivo do jogo. Não é interpretação, é fato. E o mais cruel é que o prejuízo não pode ser reparado, o pênalti não volta, o escorregão não pode ser refeito, o psicológico do jogador não se reseta. Memphis assume a cobrança, escorrega, perde o pênalti e ainda carrega a responsabilidade de algo que não foi apenas erro técnico, foi consequência de um campo adulterado segundos antes. Na próxima e última parte, eu vou fechar essa análise falando do impacto desse lance no jogo, no clássico, na narrativa do derby e por que esse episódio precisa gerar discussão séria, cobrança pública e mudança de postura da arbitragem. Fica até o final, porque isso aqui não pode passar batido. Quando o apito final soa e o jogo entra para a história, muita gente olha apenas para o placar. Mas clássico não se resume a números, clássico é construído em detalhes. E esse detalhes a específico muda completamente a leitura do derby. O Corinthians não perdeu o pênalti apenas porque o Memphis escorregou. O Corinthians perdeu uma chance clara de abrir o placar, porque a cobrança foi feita em condições irregulares. E isso precisa ser dito de forma clara, direta e sem rodeio. Esse lance impactou o jogo, impactou o emocional do time, impactou o ambiente do estádio. Um pênalti convertido ali colocaria pressão total no adversário e daria ao Corinthians o controle do clássico. O que aconteceu foi o oposto. A partir dali, o Palmeiras ganhou confiança, o Corinthians sentiu o golpe, o jogo mudou de temperatura. Isso não é suposição, isso é dinâmica de futebol. O mais preocupante é o precedente que fica. Se esse tipo de atitude não gera consequência, qual é o limite? Amanhã alguém pode empurrar a bola, molhar a marca, chutar a cal, tudo sob a desculpa de malandragem. O futebol não pode aceitar isso como normal, não pode relativizar interferência direta em lance decisivo, não pode tratar a adulteração de campo como algo menor. A arbitragem precisa se posicionar, a federação precisa se posicionar, o debate precisa existir, não para mudar resultado, isso não acontece, mas para proteger o jogo, porque hoje foi contra o Corinthians, amanhã pode ser contra qualquer outro clube, e quando a regra vira detalhe, o futebol perde credibilidade. O Memphis errou, escorregou sim, mas ninguém pode ignorar o contexto, ninguém pode fingir que não viu, as imagens estão aí, o lance foi flagrado, o silêncio é que incomoda. Agora eu quero saber de você, fiel, para você isso foi apenas malandragem de jogo ou foi interferência grave em um lance decisivo? A arbitragem falhou? Esse tipo de atitude deveria gerar punição? Deixa sua opinião nos comentários, fortalece o canal com o like, se inscreve para não perder nenhuma análise importante e segue acompanhando, porque no Corinthians nada passa despercebido. Vai Corinthians!